Há algumas horas eu zerei The Last of Us pela 7ª vez, pra me aquecer pro lançamento da sequência. E depois de tudo, eu parei um pouco pra pensar sobre o impacto desse jogo. Eu me lembrei da época em que eu joguei o game pela primeira vez e notei a influência que ele teve sobre a minha vida. Talvez seja pelo fato de eu ter pego o jogo quando era bem novo, porque era algo bem diferente do meu habitual, distinto do que eu tava acostumado a jogar. Ou talvez seja só porque o jogo é bom mesmo. Enfim, eu só senti necessidade de vir aqui e compartilhar com vocês um pouco do que foi a minha experiência com The Last of Us. Eu não me recordo ao certo de como eu conheci o game, mas eu lembro que eu comprei em 2013, um pouco antes de ter pego o Beyond Two Souls, que é outro jogo que eu sou apaixonado e eu preciso rejogar. Na época eu era bem novo e tava preso a jogos com histórias superficiais e mal desenvolvidas. The Last of Us chegou pra mudar isso, não que ele tenha sido o primeiro jogo a fazer o contrário. Metal Gear, Mass Effect, Red Dead, entre outros, são a prova disso. Mas a questão é que, sim, The Last of Us foi o primeiro game a quebrar o meu paradigma de jogos com histórias fracas. Eu era bobo, uma criança, mas certamente tinha a capacidade de discernir uma história que era capaz de me tocar emocionalmente de outra tão descartável que quase tinha seu papel deixado em segundo plano. Eu me lembro de ter iniciado o game e ter visto a cutscene inicial e, cara, eu fiquei abismado. Pra mim, os gráficos eram irreais, as expressões faciais eram de cair o queixo. Eu lembro até de ter chamado meu pai e ter perguntado se ele não achava que aquilo era um filme. É óbvio que ele negou, mas eu tive essa impressão porque o game tinha estourado a minha bolha. Uma bolha composta por jogos quase que irrelevantes na maioria, tendo sido produzidos apenas para lucrar em cima de uma marca ou de um personagem. E aí, quando eu comecei a jogar e assisti a cena emocionante do prólogo, eu sabia que aquele jogo ia ser diferente de qualquer coisa que eu já tinha experienciado. Sara? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Conforme eu ia progredindo no game, eu me maravilhava cada vez mais com cada um dos aspectos. Eu considerava a gameplay relativamente difícil, tendo como base os jogos que eu jogava antes, mas eu conseguia me virar. O que mais me prendia era a forma como a narrativa evoluía e a caracterização e carisma de cada um dos personagens. Eu lembro que os instaladores me aterrorizavam, mas nem por isso eu desisti de jogar, porque de uma certa forma eu me sentia conectado à história. E uma curiosidade que eu não podia deixar de lado é que eu tinha aberto mão de zerar o Dead Space 2 por medo, mas com The Last foi diferente. E não querendo diminuir a história do Dead Space, mas é que, pra mim, na época, se eu pusesse numa balança o meu medo e a vontade de zerar ele, eu não considerava o resultado tão agradável. E outra coisa que eu acho que vale muito a pena salientar é que eu compartilhei toda essa experiência com um amigo, que eu considero demais até hoje. O resultado é que eu e ele tivemos sensações divergentes, mas calma que eu vou deixar pra comentar um pouco melhor sobre isso no final. Então, outro grande ponto de extrema importância que me ajudou a desfrutar da história do game foi a dublagem. Eu não era tão familiarizado com jogos dublados, eu tinha jogado o Infamous 2 e nada mais até então. Eu ainda não sabia falar inglês e ter a oportunidade de aproveitar o game ouvindo a minha língua nativa, com certeza, foi o detalhe mais significante para ter a experiência que eu tive. E fugindo um pouco da minha infância, somente para falar um pouco da qualidade da dublagem, eu admito que eu sou completamente apaixonado pela dublagem do jogo. A voz do Luiz Carlos Percy, o dublador brasileiro do Joel, é espetacular. Ela se encaixa tão perfeitamente no personagem, trazendo uma rouquidão e maturidade. Você sente o peso que a voz carrega,
as mágoas, o sofrimento e a desesperança. Eu ouso dizer que a voz do Percy combina ainda mais com o personagem que é do próprio Troy Baker, o dublador original do Joel. E a voz da Luisa Caspari, a dubladora brasileira da Ellie, também não peca nem um pouco em qualidade. Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel, mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E um detalhe interessante é que eu já era familiarizado desde pequeno com a voz do Percy. Eu escutei ele interpretar o boy band de O Segredo dos Animais. Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Podem me enfrentar em qualquer lugar. Não vou dar pra trás. À medida que eu ia me aproximando do final, preenchido por emoções mistas e movido pelo entusiasmo e a curiosidade, eu já tinha projetado um desfecho na minha mente, onde o Joel, enfim, encontraria os vagalumes e uma vacina seria desenvolvida a partir da imunidade da Ellie. Depois, ambos partiriam para Jackson e viveriam o resto de suas vidas lá. Mas aí, o jogo me fez questão de lembrar que era The Last of Us. Eu fui bombardeado com um final inusitado, onde Joel teria de abrir mão de mais uma filha, mas dessa vez em troco de um bem maior. Jogar com o Joel e controlá-lo assassinando cada um dos vagalumes, arriscando sua própria vida para salvar uma garota que nem compartilhava do mesmo sangue que o dele, me marcou profundamente. Eu lembro de ter fechado o game e me perguntado se ele tinha feito o que era certo ou errado. Mas independente disso, eu, sendo apenas uma criança, o entendi, pois eu tinha compartilhado daquela jornada com ele. Eu via ele progredir e ajudar o Joel a evoluir e melhorar. Eu acompanhei um pai, negando, aceitando e depois cuidando de uma filha. E vi os papéis se inverterem quando uma filha cuidou do pai. Eu entendi o lado do Joel porque o jogo me fez entender. Fez eu me sentir na pele dele, na pele de um homem, um pai atormentado por fantasmas do passado, que encontrou sua esperança na menina que, na primeira vez que ele viu, ele chamou de Karga. Mas ao final do jogo, assim como fazia com a Sarah, ele se referiu a ela como minha garotinha. Então eu zerei o jogo mais uma vez em 2013 e lembro de ter concluído ele de novo em 2014 e outro em 2017. E agora, nessa quarentena, no aguardo e no ânimo do segundo jogo, eu zerei mais 3 vezes. E hoje em dia, tendo um pouco mais de experiência de vida e noção de realidade, o jogo me proporcionou sentimentos fantásticos. Mesmo me lembrando de pontos-chave da história, eu tive a capacidade de enxergar toda a jornada com outros olhos. E isso, claro, graças à maturidade. Fui capaz de, por exemplo, enxergar o paralelo que existe entre a história do Joel e do Henry, e observar o que a Ellie significava para o Joel, assim como o Sam significava para o Henry. A esperança que dava força para os dois, que mantinha ambos de pé. Mas infelizmente, o final não foi muito bom para um deles. Henry, não! Também consegui perceber as girafas e o significado metafórico delas, a representação da inocência em um mundo repleto de crueldade e insanidade. Eu não deixei de notar também um pouco mais da parte técnica do jogo, o perfeccionismo da Naughty Dog na ambientação e detalhes presentes no cenário, as histórias paralelas presentes em colecionáveis, os movimentos de combate raros e por aí vai. Eu podia fazer um vídeo só falando sobre os mínimos detalhes do jogo. Essa riqueza impressiona qualquer um e já descarta a alcunha boba que deram ao game de jogo de historinha. Sim, definitivamente a história é o ponto mais alto do jogo, mas ele, mesmo sem ela, conseguiria se manter muito bem, com a jogabilidade que, mesmo sem inovar muito,
é de fácil acesso e viciante. Algo também que é válido destacar é a trilha sonora do jogo que, caras, é maravilhosa. Quando mais novo eu mal reparava nisso, mas hoje, já mais velho, eu sou capaz de dar o devido mérito ao trabalho fenomenal do Gustavo Santaolalla. Eu sou um grande fã de seu trabalho e apaixonado pela trilha de filmes como Babel e Diário de Motocicleta. E eu posso afirmar que o que ele fez em The Last of Us, além de enriquecer ainda mais a essência do game, é um dos pontos mais altos da sua carreira. Um dia desses eu me peguei na tela inicial do jogo, apenas ouvindo cada uma das músicas. Quando eu peguei meu celular, eu notei que já tinham passado 40 minutos. Eu não quero passar uma imagem de que eu sou um completo babão do jogo, um sonistinha ou algo do tipo. O fato é que, se eu admiro tanto o game, é porque, pra mim, ele é digno de tamanha admiração. Então, voltando um pouco ao início, onde eu disse que havia zerado The Last pela 7ª vez, depois disso eu só deitei na minha cama e parei um pouco pra pensar sobre o quanto esse jogo influenciou a minha vida. Desde pequeno eu sou apaixonado por escrever e elaborar contos. Eu mestro RPG e eu também tô fazendo um curso de cinema, que é a área que eu pretendo seguir. E quando eu parei pra pensar no que havia de comum nesses 3 fatos é que todos eles têm um intuito de contar uma história. E aí, quando eu analisei tudo que eu já tinha escrito, as ideias na minha cabeça, os rascunhos de roteiros e as campanhas de RPG que eu fiz pros meus amigos, eu percebi que tudo isso tinha alguns elementos em comum. A melancolia e as mensagens implícitas em cada mínimo detalhe. E dando uma bela olhada em tudo que The Last of Us foi e é pra mim, eu vejo o quanto ele influenciou e ainda influencia na minha forma de contar histórias. Porque, pra mim, o que mais impacta no jogo não é nem a história em si, que é muito semelhante a diversas obras já apresentadas, sendo o filme A Estrada um dos fortes exemplos, mas sim a forma como a história é contada, a relação quase mágica que é estabelecida entre player e personagem. E voltando um pouco ao ponto que eu tinha ficado de falar depois, sobre as diferentes sensações que o jogo causou em mim e no meu amigo, um dia desse eu tava conversando com ele sobre o que tornava uma obra boa. Juntos chegamos à conclusão de que eram sentimentos que ela era capaz de proporcionar. Seja ela uma série, HQ, música, um livro, seja um filme cult ou um filme de super-herói. O que importa de verdade numa obra é o que você sente ao experienciá-la. É quando você vibra e torce pro herói, quando você entende o lado do vilão, quando você derrama lágrimas com a morte de um personagem querido, mesmo sabendo que tudo aquilo é fictício. É quando uma obra deixa de ser apenas uma obra e passa a ser parte de você. Mas ainda assim, isso é algo muito singular e varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, para um, The Last of Us pode até ser um dos melhores jogos de todos os tempos. Para outros, não. Agora, se tratando da minha pessoa, The Last of Us plantou uma semente em mim e eu só me dei conta das inúmeras raízes presentes depois de 7 anos. Então hoje, pra mim, The Last of Us não é só mais um jogo. Ele é parte do que eu sou.